Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje vou falar um tema para vocês do nosso live de hoje, que é câncer de sítio primário oculto. Vocês já ouviram falar? É um câncer que a gente não sabe de onde que veio. Então esse é o tema de hoje, tá? E aí tem toda uma questão por trás disso, como é que a gente descobre, como é que a gente trata, como é que a gente considera, né? Então, esse vai ser o tema de hoje. Vamos esperar o pessoal entrando, né? Acho que tá ficando inverno, tá ficando mais friozinho. As pessoas têm dormido um pouquinho até mais tarde. Mas o pessoal tá aí. Bom dia para todos. Maria Dolores, Lindete, bom dia. Adriana, bom dia. Janice, bom dia. Caramba, tá todo mundo entrando ao mesmo tempo, que beleza. Bom, que a gente já pode ir começando. Hoje segue aquele friozinho, mas tá razoável, não tô nem de casaco. E acho que vai abrir um sol bonito aqui no Rio e vai esquentar. Bom, Claudete também, bom dia. Bom dia, gente. Bom, vamos começar então, já que já tem o pessoal. Câncer de sítio primário oculto. É um nome complexo, mas é um nome de uma condição muito interessante. Claudete de Goiânia. Bom dia. Legal. Vamos lá. Sítio primário oculto. Tô com os meus passarinhos aqui cantando, né? Não são meus, na verdade, são da natureza. Não tem gaiola nem nada aqui. Mas tem uma árvore aqui perto e eles ficam cantando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A árvore fica do ladinho. Aí eles ficam cantando aqui no meu ouvido. E também tem umas outras árvores aqui atrás. Já me falaram que gostam dos passarinhos aqui cantando. Bom, vamos lá. Câncer de sítio primário oculto. O que é isso? Quando você descobre um câncer, normalmente a gente descobre um aumento do volume, né, de alguma área do corpo. Ou então com exames de imagem. Você vai e descobre um nódulo em alguma parte do corpo, né? E aí, como é que a gente... Primeira coisa que a gente faz para tentar descobrir o que é? A gente faz os exames de imagem. E aí existem algumas características que a gente percebe nos exames de imagem que a gente consegue identificar da onde está vindo o câncer. Por exemplo, vamos supor que no pulmão tem uma massa grande, né? A gente sabe que surgiu ali no pulmão porque tem um tumor primário, que ele foi crescendo, e aí se espalhou, foi crescendo naquela região ali. Agora, se a gente vê no pulmão várias bolinhas, vários nódulozinhos espalhados, grandes, mas não tão grandes, centímetro, 1, 2 centímetros, 3 centímetros, aí a gente já imagina que esses nódulos pararam no pulmão, que aí pararam em várias partes. Então, basicamente, assim, se você tem uma imagem, um nódulo grande, único, a gente pensa que surgiu naquela região. Se tem nódulos múltiplos, a gente pensa que veio parar naquela região. Mesma coisa o fígado também. Um câncer de fígado é muito menos comum, muito mais comum a metástase para o fígado. E aí, quando tem várias bolinhas no fígado, normalmente veio parar no fígado. Agora, por exemplo, quando a gente tem um gânglio, né, no linfonodo, no pescoço, embaixo do braço, na virilha, normalmente a gente pensa que ou é um câncer que cresceu no linfonodo, né, que a gente chama dos linfomas, ou é um câncer que veio parar nos linfonodos, né, de algum outro lugar que se espalhou e andou para os linfonodos, né? Então, outra coisa também é os locais, né? Por exemplo, pulmão é um local comum de surgir câncer? Então, beleza. Mas pulmão também é um local comum de surgir metástase. Ok. Fígado é um local de surgir câncer? Não tanto, mas é.
é um local de vir metástase? É, isso a gente sabe. Agora vamos supor mama, um nódulo na mama. É provável que seja uma metástase para mama? Não, a gente quase não vê metástase para mama. É muito pouco comum metástase para mama. Um nódulo no estômago, tem metástase para o estômago? Tem, mas é comum? Não. Provavelmente é um câncer que surgiu do estômago. Isso só estou falando de imagens, né? A gente nem chegou na questão da biópsia ainda. Um nódulo, uma lesão no osso. Existem cânceres dos ossos? Existem. Mas são comuns? Não. É mais fácil que seja uma metástase de um câncer comum que foi para o osso. Tá? Então, tem essas considerações a gente toda leva quando a gente está olhando, analisando as imagens ou os sintomas para a gente ver. Né? Ah, tem uma dor na coluna e fiz uma tomografia, parece uma lesão no osso. É mais fácil que seja uma metástase de algum órgão ou é mais fácil que seja um câncer do osso? É mais fácil que seja uma metástase de algum outro órgão. Né? Vamos dar mais um exemplo aqui, só para vocês entenderem. Rim. Tem uma massa no rim. É mais fácil que seja uma metástase do rim, uma metástase de algum outro câncer que foi para o rim, ou um câncer que surgiu no rim. É mais fácil que seja um câncer que surgiu no rim. Né? Agora, fígado, pulmão. É mais fácil que seja metástase. Pode ser, pode não ser, pode ter câncer do fígado, pode ter câncer do pulmão. E aí a gente fica na dúvida, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente leva em conta quando a gente encontra ali os nódulos, para a gente tentar identificar de onde que surgiu. E nos linfonodos também, né? Tem os cânceres do linfonodo, né? Dos gânglios ou das ínguas, e tem que são os linfomas, e tem os cânceres que vão para os linfonodos, né? Então, a gente também fica na dúvida. E aí, para tirar essa dúvida, a gente tem que fazer biópsia. Né? Não tem como fugir de fazer as biópsias. E aí a gente vai e procura fazer uma biópsia. Normalmente o melhor local para a gente fazer a biópsia é da metástase. Né? Por exemplo, tem uma massa grande no pulmão e uma massa no linfonodo. A gente pode tentar fazer do linfonodo, mas isso também não é regra. Né? Talvez não venha nem ao caso falar muito sobre isso aqui. A gente faz do melhor local. Né? Bom dia a todo mundo que está entrando. A gente vai continuar aqui, só uma pausazinha para dar aquele bom dia. Bom, a gente fazendo a biópsia, normalmente, a gente faz a biópsia, manda para análise na patologia, a patologia analisa, e aí tem a forma simples de analisar, que é com uma coloração simples, que a gente fala que é a hematoxilina e eosina, que é uma substância que coloca ali e cora muito rápido, fácil, e vem o resultado ali em 4, 5 dias, 7 dias, às vezes mais, mas na média é isso. E aí vem lá, aí vem descrito, né? Uma biópsia de origem do pulmão. Resultado, células com características de pulmão alteradas, compatíveis com câncer de pulmão. Muito bem, fechou o diagnóstico, é um câncer de pulmão. E aí tem os subtipos, né? Parece um adenocarcinoma de pulmão, parece um carcinoma escamoso de pulmão, parece um câncer de pulmão, pequenas células. Aí, nessa patologia vem. Ou então, por exemplo, você pode fazer, vou te dar um exemplo para vocês, uma biópsia do fígado. E aí vem lá, células com formato de intestino compatíveis com câncer de intestino. Às vezes pode vir assim também. Né? E aí a gente sabe que a biópsia no fígado mostrou que as células vieram do intestino por causa de um câncer de cólon, por exemplo. Só que às vezes aquelas células elas estão ali muito estranhas, não está dando para definir o que é. Muito bem. E aí é feito uma outra análise, talvez vocês vão lembrar aí, quem já teve câncer e que precisou fazer, que é a imunohistoquímica. Né? Então, o que quer dizer imunohistoquímica? É uma análise que é feita na própria biópsia. Então, normalmente a pessoa não precisa fazer uma nova biópsia. É só no material que foi biopsiado. O patologista ele faz uma coloração complementar, mas não é uma coloração simples. É uma coloração que usa como se fossem uns anticorpos que vão se ligar na célula. Só que é um anticorpo específico. Por exemplo, um exemplo.
tem um anticorpo que colore só células de rim. Tem um anticorpo que colore só células de pulmão. Então, quando você não conseguiu identificar antes, ele faz esse anticorpo. Ó, eu fiz uma biópsia de pulmão. Ah, então eu vou colorir ele pulmão, vou colorir ele mama, que é comum para o pulmão. Vou fazer um anticorpo ali para colorir rim, por exemplo. Vou fazer um anticorpo para colorir, sei lá, outros cânceres, enfim. Dependendo da história, né? Ele vai escolhendo quais os anticorpos que ele vai usar para fazer essa coloração. E aí esse anticorpo, quando marca, quando gruda na célula e tem aquela característica, ela se gruda e acende, né? Então ele olha no microscópio e vê. Então, isso é assim que funciona a imunohistoquímica, quando ela consegue fazer essas diferenciações, mas aí não dá para saber só com o olho, tem que fazer com esses anticorpos que ficam ligados, aí acesos quando se ligam. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso. Só que, muitas vezes, a célula do tumor, ela foi ficando tão diferente, mas tão alterada por conta das mutações, vai perdendo aquelas características dela, que nem a imunohistoquímica consegue definir de onde que ela veio. Porque, por exemplo, nada marca ali, nada colore fraco, não dá para definir. E aí a gente vai ter o quê? Uma célula alterada, então a gente sabe que é um câncer, mas nem a imunohistoquímica conseguiu definir de onde que veio, nem as imagens conseguiram definir de onde que veio. Então, aí, nessa situação que a gente chama de sítio primário oculto. Porque a gente não conseguiu definir de onde que aquele câncer veio. Entendeu? Antigamente era comum o câncer de sítio primário oculto, porque você não tinha essa técnica de imunohistoquímica. Então, você, por exemplo, era muito comum, você fazia crescia um nódulo no pescoço. E aí você fazia a biópsia, olhava e é um câncer. Mas, por exemplo, nódulo no pescoço, o câncer vem da onde? Vem da boca? Aí examinava a boca, não achava nada. É um linfoma, que é um câncer do pescoço, né, dos gânglios, que nasceu dos gânglios? Não sei, não conseguia definir. E aí você ficava com um sítio primário oculto, que você não sabia de onde que era. Só que com a imunohistoquímica, hoje em dia você consegue definir se nasceu no pescoço, ou se veio da boca, veio para o pescoço, né? Então, isso é o sítio primário, isso é a definição do sítio primário oculto. Só que, aí com a imunohistoquímica você define. Só que, às vezes, ainda assim, a gente não consegue definir. E aí a gente pensa em sítio primário oculto, certo? Por exemplo, você pode fazer uma tomografia e encontrar metástases peritoneais. O que é isso? São nódulos espalhados pelo abdômen. E aí fazer uma biópsia. E a biópsia não conseguir definir da onde que veio aquele câncer. Né? Nem com a imunohistoquímica. Aí a gente chama. É um câncer abdominal, peritoneal, de sítio primário oculto. E aí a gente fica com uma grande dúvida, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou tratar? Se eu não sei de onde que veio o câncer. Porque isso é uma coisa que as pessoas acham, né? E eu estou aqui para ensinar vocês, que câncer se trata com químio, tá? Qual câncer com qual químio? Né? Cada câncer tem um tratamento específico, com um medicamento diferente e tem uma sequência diferente de tratamento, né? Então, é difícil a gente, sem saber da onde que veio o câncer, tratar da melhor forma, né? Então, por exemplo, se eu souber que um câncer do peritônio veio do intestino, eu vou tratar com um tipo de tratamento de quimioterapia. Se eu souber que um câncer do peritônio, ali do abdômen, veio do pâncreas, eu vou tratar com outra quimioterapia, né? Se eu souber que veio do rim, eu vou tratar com outra quimioterapia, com outro tratamento. Então, essa é a dificuldade do câncer de sítio primário oculto, né? Mas o que a gente faz, né? Não tem tratamento? Não, tem. Não é o melhor tratamento direcionado, né? Mas a gente faz o tratamento, uma quimioterapia meio que genérica. Por exemplo, quando tem no pescoço e consegue pelo menos diferenciar que não é um linfoma, a gente trata como se fosse um câncer do pescoço, da cabeça e do pescoço. E aí a gente trata com uma quimioterapia, às vezes até faz radioterapia, tá?
No pulmão, nos linfonodos aqui no meio, ou então com a metástase, a gente pode, dependendo do tipo do tumor, a gente faz uma quimioterapia meio que genérica. No abdômen também. Se for um sítio primário oculto de abdômen, a gente pode fazer uma quimioterapia meio que genérica. Lógico que o ideal é que seja definido de onde que é o tumor para a gente poder fazer o melhor tratamento possível, não um tratamento genérico, tá? Mas essas situações hoje em dia de primário oculto são mais raras, não são tão comuns, mas também não é coisas raríssimas de se encontrar. Às vezes a gente pega, mas não é a rotina, não é sempre que acontece isso. Na maioria das vezes a gente consegue identificar o tipo de tumor, de onde que veio, tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas os sítios primários, os cânceres de sítio primário oculto, na maioria das vezes são cânceres metastáticos, né? E na grande maioria das vezes você identifica a metástase e não identifica de onde que veio. Então imagina você identificar um gânglio embaixo do braço, você tira aquele gânglio, faz a biópsia e não sabe de onde que ele veio. Veio da mama? Veio do pulmão? Veio do pescoço? E aí? Então, na maioria das vezes é assim. Você identifica a metástase e não identifica de onde que veio o tumor. É ruim, né? Porque já é metastático. Dificilmente a gente identifica um câncer inicial, pequenininho, e não sabe de onde que veio, né? Isso pode acontecer muito. Às vezes os cânceres eles se tornam agressivos logo no início, que eles... Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor. Um câncer de pulmão. Às vezes ele está tão agressivo já no início que ele já dá metástase para um monte de lugar e você não sabe nem que ele veio do pulmão. Às vezes ele pode estar no cérebro, pode estar no fígado e no pulmão não tem nada, está limpo. Às vezes isso pode acontecer, né? A gente identifica nessa imunohistoquímica que ela vai diferenciar. Mas essas situações podem acontecer também. Um tumor muito pequenininho que não se mostra de onde que veio, mas a gente identifica depois, na biópsia. E no resultado da biópsia, normalmente com aquela imunohistoquímica que eu expliquei para vocês. Certo, gente, eu acho que eu falei bastante. Tirei uma dúvida aí que tinham me perguntado. Esse tema foi uma dúvida de um seguidor que eu não anotei o nome, mas que acho que é muito interessante esse tema, que é uma coisa que ninguém fala, né? Quase você não vê falar aí nas redes sociais, na internet, falando sobre câncer de sítio primário oculto. Porque também não é comum ter, mas pessoas têm e às vezes podem ficar com essas dúvidas. Falando em dúvida, eu queria que vocês dissessem aí, se vocês tiveram alguma dúvida sobre esse tema. Não sei se ficou um pouco confuso, mas eu tentei construir uma historinha para vocês entenderem, né? Então, resumindo, câncer de sítio primário oculto é um câncer que ele pode vir... Vão deixando nos comentários aí enquanto isso, tá? É um câncer que a gente não sabe de onde que veio, né? Ele normalmente surge com um nódulo, com uma massa, com alguma coisa ali em alguma parte do corpo, que não é o local de origem dele. E aí a gente faz uma biópsia e nem na biópsia consegue definir, nem na biópsia simples, nem na biópsia com imunohistoquímica, que é a técnica que eu expliquei para vocês, técnica da patologia. E aí a gente fica meio que perdido sem saber de onde que aquele câncer veio. Só sabe que é um câncer e tem uma massa ali. E aí a gente tem que tratar de uma forma meio que genérica, às vezes com cirurgia, às vezes com radioterapia, mas na grande maioria das vezes com quimioterapia. Uma quimioterapia meio que simples, meio que genérica, para poder tentar controlar o tumor, que na sua grande maioria é metastático, esses primários ocultos. Bom, é isso. Eu acho que é um tema interessante, acho que vai ser importante para algumas pessoas que têm esse câncer ou têm essas dúvidas sobre esse tipo de câncer. Se vocês conhecerem alguém que tenha um câncer que ainda não descobriu de onde que é, que não sabe, enfim, pode colocar aí nos comentários e pode enviar depois essa live, né, que a gente sabe sempre que ela fica gravada no YouTube e fica gravada no IGTV aqui. E entre lá no canal no YouTube, quem está no YouTube entra lá no Instagram, tá? Assinem o canal lá no YouTube, só se inscrever, na verdade, no canal no YouTube, e aqui também, vocês já estão inscritos aqui no Instagram, certo? Segunda, quarta e sexta, 6h30, nosso recadinho aqui de sempre, né? Segunda, quarta e sexta, 6h30. Se tiverem dúvidas sobre esse tema, só colocar aí embaixo, tá? Nos comentários, tanto lá no YouTube quanto aqui no Instagram. Comentem no YouTube também, gente,
que é muito importante para movimentar o canal lá, e essa informação chegar para quem tem dúvida, para ajudar, tirar uma angústia de uma pessoa, né? Acho que vai ser muito importante essa função de vocês também, comentarem, que quanto mais comentários tiver, esses vídeos vão chegar para quem precisa. Então eu faço a minha parte aqui, que é trazer informação, e vocês podem ajudar fazendo a parte de vocês, que é comentando também. E aí a gente vai multiplicando essa mensagem de qualidade. Bom, temas também, se quiserem dar sugestão de tema, é só colocar aí embaixo, tá? Sugestões de tema, pode mandar mensagem no direct também, tá? Temas, consultas, consulta online, essas coisas, só manda mensagem, tá? Qualquer coisa, estou respondendo aí. Só não dá para fazer consulta pelo Instagram, que aí muitas pessoas também acabam perguntando, meu caso é esse, o que eu faço? Aí não é o correto, né? Bom, Maria Dolores, obrigado, parabéns pelo congresso. Obrigado. Demorei bastante para preparar mais aulas para o congresso e foi bem legal. Tive umas respostas bem legais. E falei sobre oncologia integrativa, falei sobre quimioterapia também, tratamentos, que foi um mini curso. E teve uma aula sobre oncologia integrativa, né? E funcional, que é o que eu falo aqui sempre. Então é um prazer sempre falar do que eu falo aqui, foi bem legal. É isso, gente. Hoje a gente termina um pouquinho mais cedo, mas foi um tema bastante complexo. Espero que tenha ficado simples na cabeça de vocês. Tentei simplificar o máximo possível. Talvez não tenha atingido muito, porque a maioria das pessoas tem os seus cânceres, né, já definidos com a origem, né? Mas certamente tem alguém aí que tem uma história ou conhece alguém com uma história de um câncer que não sabe de onde veio, um câncer de primário oculto. E acho que vai ser importante essa mensagem para essas pessoas, então ajude a divulgar também. É isso, gente. Bom, sexta-feira estamos aí, 6h30, e um beijo. Tchau, tchau, bom dia para todos.